Existe um propósito diante da nossa fraqueza. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional matinal Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma e cuidamos do nosso presente, do nosso futuro e ficamos atentos para tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Desde já quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando aqui de forma online. Que Deus esteja falando profundamente ao seu coração, te abençoando, trazendo discernimento a respeito das coisas espirituais. Quero agradecer também a você que tem assistido as gravações, seja aqui no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Que Deus também derrame da sua graça sobre a sua vida, sempre te impulsionando a ir além, a ir mais longe do que você acha que pode ir. Peço desde já também a sua contribuição e a sua colaboração, curtindo os vídeos, compartilhando, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa palavra e também serem alimentadas espiritualmente. O mundo está sedento da palavra de Deus, o mundo está carente da palavra rema, da palavra que cura, que limpa, que nos transforma e que traz a vida de Cristo para as nossas vidas. Amém? Bom, é muito difícil para nós, seres humanos, quando nós estamos passando por uma situação de fraqueza. E essa fraqueza ela pode envolver vários aspectos. Às vezes a minha fraqueza ela pode ser na questão sentimental, às vezes a fraqueza pode ser no âmbito físico. O meu corpo já não corresponde mais como eu gostaria, ou às vezes alguma enfermidade acomete e me impede de conseguir ter uma performance diferente, melhor, um desempenho melhor. A fraqueza pode ser diante de circunstâncias básicas da vida, de relacionamento, enfim. Então, existem várias formas de nós nos sentirmos fracos, abatidos. E esse sentimento de fraqueza, muitas vezes ele vem acompanhado do quê? Do desfavor de Deus. Então, se eu me sinto mal, se eu me sinto incompleto, se eu me sinto incapaz, eu sinto que não posso ser amado por Deus. Eu sinto que não posso ser usado por Deus. Como que Deus vai querer se relacionar? Como que Deus vai querer usar alguém na minha situação? Infelizmente, esse é um sentimento comum e muitas vezes até recorrente na vida de algumas pessoas que se sentem para baixo, se sentem diminuídas diante das suas fraquezas, fraquezas aí da carne, fraquezas dos sentimentos. Mas no livro de 2 Coríntios, na carta de Paulo lá aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, olha só o que a palavra nos diz. Mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Bom, quem está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, é o apóstolo Paulo. Então, a gente conhece um pouquinho da história dele, um homem que, de perseguidor da igreja, passou a ser um agregador, um multiplicador,
né? Um pregador, então um apóstolo que tem um trabalho fantástico dentro do reino, né? Responsável aí por boa parte do Novo Testamento, foi escrito por ele, né? Baseado nas suas cartas. Então, um homem com uma vida ministerial extraordinária, né? De muitas experiências com o Espírito Santo, com Jesus, né? Então, de uma natureza riquíssima, né, em termos espirituais, de um conhecimento ímpar na sua época, seu conhecimento teológico, seu conhecimento a respeito das leis, da lei judaica. Então, um homem realmente com todos os predicativos, né, com todas as qualidades, com um currículo muito forte, né, diante de Deus. E nesse momento aqui que ele está relatando esse texto, Paulo, ele, no versículo anterior, ele se refere, né, a um problema que ele tem, uma situação que ele intitula como um espinho na carne, né? Esse espinho na carne, muitos teólogos aí debatem sobre o que seria esse espinho na carne, né? A gente poderia até levantar aqui mais uma incógnita, né? Mais uma pergunta sobre esse espinho na carne. Alguns dizem que talvez fosse um problema de visão, né, que Paulo tivesse. Alguns dizem que talvez um problema, né, com a sogra, enfim. Então, existem algumas conjecturas a respeito disso. Eu poderia aqui só levantar mais uma, né, deixar aí uma pulguinha atrás da nossa orelha. Será que esse espinho da carne de Paulo não era questões relacionadas à saúde mental? Será que não era algo voltado à ansiedade, à depressão? Não sei, né? Na verdade, não existe uma resposta convicta, né? Uma resposta que seja, como é que eu vou falar? Que seja aceita, né, de forma plena no meio teológico do que de fato aconteceu. Mas o ponto importante aqui da nossa conversa não é esse, né? Não é o espinho. O nosso ponto é que Paulo, ele fala o quê? De uma situação que ela é muito controversa, né? Porque ele diz que o poder de Deus, né? O poder de Deus, ou seja, a ação milagrosa, poderosa, majestosa de Deus, ela ocorre quando? Quando nós estamos fracos, né? E isso vai muito na contramão daquilo que nós ouvimos desde criança, que é preciso ser forte, que é preciso estar forte, que é preciso estar preparado, bem preparado para enfrentarmos as situações da vida. E aqui ele nos traz o antagonismo, né? Você quer ser forte em Deus? Você quer ser grande em Deus, vitorioso em Deus? Então você tem que ser fraco. Ou seja, é na sua fraqueza que Deus se manifesta, que o poder dele se aperfeiçoa, né? Eu sei que ninguém gosta de sofrer. Longe disso, né? Ninguém acordou no dia de hoje, por exemplo, e falou assim: Deus, manda um sofrimentozinho para mim, né? Manda mais fraqueza para mim, eu preciso ser mais fraco. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso, pelo contrário. A gente pede diferente, né? Senhor, me fortalece, lança fora a minha dor, minha angústia, esse peso que eu estou sentindo. A gente ora diferente. Mas o que é importante aqui nós entendermos nesse dia, né? Se você, por algum motivo, está numa situação de fraqueza, se você está muitas vezes ali se sentindo debilitado, seja em que área for da sua vida, entenda que Jesus está com você. E que é nesses momentos onde a gente se sente mais abatido, onde a gente se sente mais fraco, onde a gente sente que chegou ali ao fundo do poço, né? Tem alguns poços aí que parece que nem fundo tem, né? A gente está indo ladeira abaixo,
está caindo e parece que nem esse fundo chega. Então saiba que é nesse cenário, é nesse momento que nós encontramos uma atuação de Deus maior sobre a minha e a sua vida. É justamente quando estamos fracos, se sentindo incapazes, né? Sentindo que não somos abençoados, que não somos amados por Deus. É justamente nesse momento que Ele entra com provisão nas nossas vidas, demonstrando o seu poder através do seu amor e da sua graça para com nós. Você está entendendo como é que funciona a matemática de Deus, né? A matemática de Deus, menos é mais. Ou seja, quanto menos eu me sinto, quanto menos eu tenho, quanto menos eu sei, né? Mais Ele me dá, mais Ele faz, né? Mais Ele me eleva, mais Ele me leva, mais Ele me transforma, mais tudo. Então, quando eu menos em mim, Deus mais em mim. E essa era a mensagem, né, de Paulo. Essa era uma das mensagens, né, que Paulo falava para o povo, que eu diminua, né, para que ele cresça. Então, queridos, que nessa manhã nós possamos ter a convicção de que cada vez que a gente diminui, né, diminuir no sentido de quê? Não é de você se menosprezar, não é de ficar aí se autocomiserando, não. Mas é diminuir você, suas ações, o seu ego, né, sua prepotência. Quanto mais a gente diminui, mais nós liberamos espaço para Deus nas nossas vidas. É assim que acontece. Então, menos eu sei, mais de Deus, né? Menos eu acho, mais de Deus, né? Então, que nessa manhã nós possamos nos diminuir essas nossas falsas convicções, diminuir o nosso ego, diminuir a nossa visão de mundo, diminuir a nossa interferência nas coisas, né? Tentando resolver situações para Deus. Não, nós precisamos diminuir, nós precisamos sair para que Deus entre no cenário da nossa vida, para que Deus seja o autor, o intercessor, para que Ele vá à nossa frente e para que Ele faça acontecer tudo aquilo que precisa acontecer. Então, que nessa manhã Deus se aperfeiçoe diante da tua fraqueza, diante das tuas incertezas, que Jesus cresça. Saiba que o seu problema é a solução. O seu problema não é um problema em si mesmo, com um fim em si mesmo. Não. A sua fraqueza, o seu problema, volto a repetir, ele é a solução. Então é isso aí, pessoal. Um bom dia para vocês, né? Um excelente domingo. Que Deus continue atuando aí fortemente na vida de vocês, né? Que essa palavra ela possa se enraizar no seu coração, que ela venha produzir frutos e que você tenha essa convicção hoje e para toda a sua vida de que é nas suas fraquezas que Deus vai se revelar mais forte na sua vida. Beijo no coração de vocês e nós nos encontramos nos nossos próximos vídeos.